Você já cometeu um erro tão monumental que mudou toda a trajetória da sua vida em um único instante? Há um boato no submundo de Chicago sobre uma noite no Obsidian Lounge. Uma noite em que Silas Romanov, o chefe do sindicato mais temido da Costa Leste, olhou para uma humilde garçonete, sorriu e fez um desafio assustador. Se você dançar esta valsa, eu me casarei com você. Era para ser uma piada, um jogo cruel de um predador brincando com sua presa. Ele riu. Toda a sala VIP riu, mas o final dessa história surpreendeu a todos, especialmente a ele. O Obsidian Lounge não era apenas uma boate. Era uma fortaleza revestida de veludo preto e detalhes dourados, disfarçada como um playground para os obscenamente ricos. Localizado sob as ruas movimentadas do centro de Chicago, era um estabelecimento onde fortunas eram lavadas, carreiras políticas eram compradas e vidas humanas eram negociadas como fichas de pôquer. O ar estava permanentemente carregado com o cheiro de charutos cubanos importados, a colônia cara da Tom Ford e o aroma metálico do medo. Elelanena Reis conhecia as regras do Obsidian. Regra número 1. Mantenha os olhos baixos. Regra número 2. Nunca ouça as conversas. Regra número 3. Se um VIP tocar em você, sorria e vá embora. Aos 23 anos, Elelanena era exaustivamente bonita, mas totalmente desinteressada em tirar proveito disso. Ela usava o uniforme padrão, um vestido preto elegante com fenda alta, que a fazia se sentir mais como um móvel do que um ser humano. Ela carregava uma bandeja com copos de cristal e uma garrafa de Macallan 25 que custava mais do que seu aluguel. Seus pés doíam, uma dor surda irradiando pelas panturrilhas, mas ela cerrou os dentes. Ela precisava desse emprego. As contas médicas de seu irmão mais novo estavam se acumulando, e as gorjetas na seção VIP eram astronômicas. Naquela noite, a seção VIP estava fechada para a elite em geral. Estava reservada para um homem e sua comitiva, Silas Romanov. Até mesmo pensar em seu nome era como engolir vidro. Silas era o recém-coroado chefe do sindicato Romanov, após a morte violenta e repentina de seu pai. Ele tinha 30 anos, era forte como um lutador de peso pesado, mas se movia com a graça predatória de uma pantera. Tinha cabelos negros como azeviche, traços aristocráticos bem definidos e olhos da cor de uma tempestade de inverno, frios, cinzentos e totalmente implacáveis. Elelanena ficou perto das pesadas cortinas de veludo, observando a cena se desenrolar. Silas estava sentado no centro de uma cabine de couro curva, cercado por 6 homens fortemente armados em ternos sob medida. Entre eles estava seu notório e brutal capanga, Dominic Costa. Do outro lado de Silas estava sentado um vereador com aparência aterrorizada, suando profusamente em sua gola de seda. "Traga a garrafa, Elelanena", sussurrou o Sr. Henderson, o gerente de piso, empurrando-a levemente entre as omoplatas. "E, pelo amor de Deus, não derrame uma gota." Respirando fundo, Elelanena equilibrou a bandeja de prata e saiu das sombras. O zumbido baixo da base do andar principal acima estava totalmente ausente aqui. Estava tudo silencioso, exceto pelos murmúrios tensos de homens perigosos. Quando ela se aproximou da mesa, Dominic Costa parou no meio da frase, seus olhos escuros fixos nela. Ele se inclinou para trás, um sorriso feio distorcendo seus lábios. Bem, Henderson finalmente contratou alguém que valia a pena olhar. Elelanena manteve os olhos fixos na mesa, as mãos firmes enquanto colocava os copos um por um. Ela serviu o líquido âmbar, garantindo exatamente 2 dedos em cada copo. "Eu te fiz uma pergunta, querida." Dominic pressionou, estendendo a mão para passar um dedo calejado pelo braço nu dela. Elelanena enrijeceu. Regra número 3. Sorria e vá embora. Mas ela estava cansada. Ela estava trabalhando há 12 horas. Seu irmão estava com febre naquela manhã, e o toque de Dominic a deixava com arrepios. Antes que pudesse se conter, ela puxou o braço bruscamente. "Estou aqui para servir a bebida, senhor. Não para ser entretenimento", disse Elelanena, sua voz surpreendentemente firme, embora seu coração batesse freneticamente contra suas costelas. A mesa inteira ficou em silêncio. O vereador parecia prestes a desmaiar. O rosto de Dominic ficou vermelho escuro e ele se levantou parcialmente da cadeira, com a mão indo em direção ao coldre escondido sob o paletó. "Seu pequeno Dominic." A voz era baixa, suave e impregnada de autoridade absoluta. Não precisava ser alta para dominar a sala. Silas Romanov inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Ele levantou a mão e Dominic congelou instantaneamente, afundando lentamente na cadeira, embora seus olhos lançassem olhares furiosos para Helena. Silas voltou o olhar para ela.
Era a primeira vez que ela o olhava diretamente nos olhos, e parecia que estava dando um passo para o abismo. Não havia calor ali, apenas um intelecto frio e calculista. "Qual é o seu nome?" perguntou Silas, sua voz grave e barítona causando um arrepio em sua espinha. "Elanena", ela respondeu, lutando contra a vontade de desviar o olhar. Silas a encarou por um longo e agonizante momento. Ele observou sua postura rígida, o desafio em seus olhos e o leve tremor em suas mãos segurando a bandeja de prata vazia. Lentamente, um sorriso lento e perigoso se espalhou por seu rosto. Não era um sorriso de alegria. Era o sorriso de um predador que acabara de encontrar um quebra-cabeça particularmente interessante. Elelanena. Ele saboreou o nome, rolando-o na boca como se o estivesse inspecionando. "Você tem muita coragem de insultar meu inquilino esquerdo. A maioria dos homens nesta cidade perderia a língua por menos. Eu não o insultei", disse Elelanena, levantando um pouco o queixo. "Eu estabeleci um limite. Presumo que um homem da sua estatura compreenda a importância dos limites." Um suspiro coletivo ecoou entre os homens à mesa. Elelanena percebeu tarde demais que acabara de responder de forma insolente ao homem mais perigoso de Chicago. Ela se preparou, esperando um tiro ou, no mínimo, um tapa brutal. Em vez disso, Silas riu. Era um som rico e sombrio que parecia totalmente fora de lugar no mundo ensanguentado em que ele vivia. Ele se recostou, cruzando uma longa perna sobre a outra. Naquele exato momento, o quarteto de cordas ao vivo, situado no canto da sala VIP, contratado especificamente para abafar gritos caso as negociações dessem errado, começou a tocar. Era uma valsa melancólica e assombrosa. A valsa número 2 de Dmitri Shostakovich. Silas ouviu a música por um segundo, sem tirar os olhos dela. "Elelanena, você é uma criatura ousada, Elelanena", murmurou Silas, com diversão dançando em seus olhos tempestuosos. "Eu aprecio a ousadia, mas ousadia sem habilidade é apenas estupidez." Ele se levantou. Ele se erguia acima dela, irradiando um calor sufocante e o cheiro de pólvora e madeira cara. Ele saiu da cabine e estendeu uma mão grande e marcada por cicatrizes em direção a ela. "Dizem que essa valsa exige equilíbrio perfeito, confiança perfeita entre os parceiros", disse Silas, sua voz baixando para um sussurro hipnótico destinado apenas a ela. "Eu não confio em ninguém. Vamos fazer uma aposta, Elelanena. Se você conseguir dançar esta valsa comigo perfeitamente, sem pisar nos meus pés, sem desviar o olhar e sem tremer." Ele fez uma pausa e o sorriso malicioso voltou. "Se você dançar essa valsa, eu me casarei com você." Os homens à mesa explodiram em risadas grosseiras e bajuladoras. Dominic bateu na mesa. Eles acharam hilário. O chefe da máfia bilionário zombando da garçonete arrogante e sem dinheiro. Elelanena ficou paralisada. Ela olhou para a mão estendida dele. Era uma piada destinada a humilhá-la, destinada a colocá-la de volta no seu lugar antes que ele inevitavelmente a demitisse, ou pior. Mas Elelanena tinha um segredo. Antes das dívidas, antes de seu pai desaparecer, antes de seu irmão adoecer, ela passou 15 anos competindo em dança de salão. Elelanena não riu. Ela não chorou. Ela colocou sua bandeja de prata na borda da mesa, ergueu o queixo e colocou sua mão pequena e pálida na boca do leão. "Mostre o caminho, Sr. Romanov." As risadas na sala morreram de forma repentina e artificial. A boca de Dominic Costa ficou ligeiramente aberta. O sorriso de Silas vacilou por uma fração de segundo. Um lampejo de surpresa genuína cruzou suas feições antes que a máscara de diversão arrogante voltasse ao lugar. Ele apertou a mão dela com mais força. Sua pele era áspera, calejada por anos de violência. No entanto, seu toque era surpreendentemente preciso. "Muito bem", murmurou Silas, sua voz baixando uma oitava. Ele a puxou abruptamente contra o peito. Elelanena ofegou ao colidir com uma parede de músculos sólidos escondidos sob o terno Tom Ford feito sob medida. Ele colocou a mão direita firmemente na parte inferior das costas dela, seus dedos pressionando sua coluna através da seda fina de seu vestido uniforme. O calor que emanava dele era intenso, quase avassalador. O quarteto de cordas, sentindo a mudança na atmosfera da sala, parecia tocar com uma energia frenética renovada. As notas melancólicas de Shostakovich aumentaram, preenchendo o silêncio pesado da sala VIP. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Silas contou baixinho, seus olhos cinzentos tempestuosos fixos nos dela. Ele deu o primeiro passo, movendo-se para trás com um poder agressivo e arrebatador. Ele pretendia desequilibrá-la imediatamente para fazê-la tropeçar, para que pudesse rir, soltá-la e acabar com esse jogo humilhante.
Mas Elelanena não tropeçou. Quando ele deu um passo para trás, ela deu um passo à frente, impulsionando o movimento com uma técnica impecável. Ela acompanhou perfeitamente seus longos passos, seu corpo deslizando pelo piso de mármore preto, com a graça da água fluindo sobre a pedra. Ela manteve o corpo rígido, a mão esquerda apoiada levemente em seu bíceps, a mão direita entrelaçada na dele. Os olhos de Silas se estreitaram. Ele aumentou o ritmo, dando passos mais largos e complexos, girando-a em direção às cortinas de veludo. Elelanena o acompanhou sem esforço. O tecido pesado da fenda de seu uniforme balançava ao redor de suas pernas. Ela não olhou para baixo. Ela não olhou para os pés dele. Ela manteve os olhos fixos nos dele, sua expressão totalmente indecifrável. Onde uma garçonete de coquetel aprendeu a dançar como uma Romanov? Perguntou Silas suavemente, sua respiração soprando em sua bochecha, enquanto ele a puxava para uma volta apertada e vertiginosa. Onde um chefe da máfia aprendeu a dançar como um cavalheiro? Helena contou perfeitamente, emergindo da volta e voltando à posição fechada perfeita. Um músculo se contraiu na mandíbula de Silas. Ele não estava mais sorrindo. A diversão havia desaparecido, substituída por uma intensidade sombria e ardente. Os homens à mesa estavam completamente em silêncio, observando seu líder implacável deslizar pelo salão com uma garota que se mantinha firme contra um furacão. Eles se moviam juntos em um estranho transe hipnótico. A valsa era uma conversa entre corpos, e Elelanena falava sua língua fluentemente. Ele empurrava, ela cedia, ela criava espaço, ele o preenchia. A tensão entre eles era elétrica, crepitando com um perigo não dito e uma química inegável e irritante. Elelanena podia sentir o peso de uma arma encaixada contra suas costelas, pressionando seu lado. Era um lembrete gritante de com quem ela estava dançando. Uma palavra errada, um passo errado, e ela não perderia apenas seu emprego. Ela poderia perder sua vida. No entanto, pela primeira vez em anos, ela se sentia totalmente viva. O cansaço desapareceu, substituído por adrenalina pura e inalterada. Você não tem medo de mim, observou Silas, sua voz um murmúrio grave em seu peito enquanto passavam pelo velho, que agora segurava seu copo com as mãos trêmulas. Eu deveria ter? Perguntou Elelanena. Todos os outros têm. Talvez todos os outros sejam facilmente impressionáveis. Silas soltou um suspiro áspero que poderia ter sido uma risada. Ele a puxou para mais perto, eliminando o espaço educado entre eles. Você está jogando um jogo muito perigoso, passarinho. Você começou. Elelanena sussurrou de volta, seu coração batendo freneticamente contra o peito dele. A música atingiu seu clímax dramático. Silas girou com ela. Seu aperto em sua mão era a única coisa que a mantinha presa ao chão. Por um breve segundo, ela estava voando. Então, com um puxão forte, ele a puxou de volta para seus braços. Ela colidiu com seu peito, sua respiração presa na garganta. Ele a inclinou para baixo, suas costas arqueando sobre o braço dele, seu rosto a centímetros do dele. A valsa terminou. Eles permaneceram parados nessa posição. O peito de Elelanena arfava enquanto ela olhava nos olhos de Silas. A tempestade em seu olhar havia se transformado em uma tempestade. O chefe da máfia arrogante que havia feito um desafio cruel havia desaparecido, substituído por um homem olhando para uma mulher como se nunca tivesse visto uma antes. Ele lentamente a puxou para cima. A sala permaneceu em silêncio total. O quarteto de cordas havia parado de tocar. Elelanena deu um passo para trás, quebrando o feitiço. Ela alisou o vestido, suas mãos tremendo pela primeira vez desde o início da dança. Acredito que cumpri minha parte do acordo, Sr. Romanov, disse Elelanena, sua voz tremendo levemente, apesar de seus esforços para mantê-la firme. Não pisei nos seus pés, não desviei o olhar. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Agora, se me dá licença, tenho outras mesas para servir. Ela se virou para ir embora, tomada por uma vontade desesperada de fugir. Ela havia sobrevivido. Ela havia vencido o jogo. Agora precisava correr antes que ele mudasse as regras. Mas antes que pudesse dar um segundo passo, um aperto frio e forte segurou seu pulso. Elelanena engasgou ao ser puxada para trás, colidindo com o lado de Silas. Ele envolveu seu braço em torno da cintura dela, prendendo-a contra si com força de ferro. Quem disse que você estava dispensada? Rosnou Silas, sua voz desprovida de qualquer calor. Ele olhou por cima da cabeça dela em direção aos seus homens. Dominic, prepare o carro. Ela vai conosco. O sangue de Elelanena gelou. O quê? Não. Me solte. A dança acabou. Ela entrou em pânico, lutando contra o aperto dele. Mas era como lutar contra uma estátua.
A dança está apenas começando, disse Elelanena Silas, olhando para ela, sua expressão totalmente aterrorizante em sua calma. Eu fiz uma promessa, e um Romanov nunca quebra sua palavra. Chefe! Gritou um dos guardas que estava perto da entrada VIP. Foi o único aviso que receberam. As pesadas portas à prova de som da sala VIP não se abriram. Elas explodiram para dentro. Cacos de madeira lascada e vidro preto choveram como granizo letal. O rugido ensurdecedor de tiros automáticos quebrou o silêncio refinado da sala. O homem que gritara foi instantaneamente jogado para trás, seu peito manchado de vermelho. O vereador aterrorizado nem teve tempo de gritar antes que a mesa sob a qual se escondia fosse destruída por balas. Abaixe-se! Rugiu Silas. Em um único movimento fluido, ele derrubou Elelanena no chão. O mundo se dissolveu em uma cacofonia de cristais se estilhaçando, metal rangendo e o som repugnante de balas atingindo carne e imóveis. Silas jogou seu corpo pesado sobre o dela, protegendo-a completamente enquanto a cabine de veludo atrás deles era reduzida a pedacinhos. A organização criminosa Vulov acabara de invadir a festa. O chão vibrou com a força concussiva do ataque. Elelanena apertou os olhos, pressionando as mãos sobre os ouvidos. Mas o barulho era absoluto, um peso físico esmagando-a. O cheiro de colônia cara foi instantaneamente substituído pelo cheiro metálico forte de cordite e sangue fresco. Acima dela, Silas não estava em pânico. Ele se movia com uma precisão fria e assustadora. Com um braço pressionando Elelanena contra os azulejos de mármore, ele sacou uma pesada Sig Sauer preta fosca do coldre no ombro. Dominic, corredor leste. Silas gritou, sua voz cortando o caos como uma faca. Cobrindo. Dominic rugiu por trás de uma mesa de mármore virada, respondendo ao fogo com eficiência brutal. Fique abaixada. Faça exatamente o que eu disser, ou você morre. Você entendeu? Gritou Silas perto do ouvido de Elelanena. Elelanena só conseguiu acenar freneticamente com a cabeça. Ela não conseguia falar. Sua garganta parecia completamente fechada pelo terror. Ande! Silas a puxou pela parte de trás do vestido, praticamente arrastando-a pelo chão. Eles permaneceram agachados, correndo para trás dos bancos de couro devastados. As balas perfuravam o piso a poucos centímetros dos calcanhares dela. Ela viu o violoncelo do quarteto de cordas, quebrado em pedaços. Viu o barman, um jovem chamado Léo, com quem costumava brincar, deitado imóvel atrás do balcão. Um soluço escapou de sua garganta, mas Silas a puxou para frente, não dando espaço para o luto. Eles chegaram a uma porta de serviço disfarçada como um painel de espelho na parede. Silas bateu com a mão em um teclado oculto, deixando uma marca de sangue no vidro. A porta se abriu com um clique e ele a empurrou para dentro, entrando atrás dela e trancando a porta, bem quando uma chuva de balas estilhaçou o espelho onde eles estavam um segundo antes. Eles foram mergulhados na quase escuridão, iluminados apenas pelo brilho vermelho doentio das luzes de emergência. Era um túnel de serviço de concreto, úmido e com cheiro de mofo. Continue correndo, ordenou Silas, com a respiração pesada, mas controlada. Elelanena correu. Ela tirou seus sapatos pretos de salto alto e correu descalça no concreto gelado. Seus pulmões ardiam e suas pernas pareciam pesadas como chumbo, mas o medo dos homens atrás deles a empurrava para frente. Eles percorreram um labirinto de corredores, serpenteando sob as ruas da cidade. Depois do que pareceu uma eternidade, chegaram a uma pesada porta de aço. Silas digitou outro código e a empurrou para abri-la. O vento cortante do inverno de Chicago os atingiu com força. Eles emergiram em um beco desolado e cheio de lixo. Um elegante SUV preto blindado já estava parado ali. O motor ronronava baixinho. Silas agarrou a maçaneta da porta do passageiro, mas ao fazê-lo, cambaleou, soltando um grunhido agudo e abafado. Ele se inclinou pesadamente contra o veículo, com o braço esquerdo caindo inutilmente ao lado do corpo. Entre, ele disse com voz rouca, o rosto pálido ao luar. Elelanena se apressou para o banco do passageiro. Silas praticamente caiu no lado do motorista, batendo a porta com força. Ele engatou a marcha, os pneus guinchando ao saírem do beco e entrarem nas ruas escorregadias e vazias. Enquanto aceleravam pela cidade, desviando do trânsito com precisão imprudente, Elelanena finalmente olhou para ele. A manga esquerda de seu paletó imaculado estava encharcada de sangue, pingando constantemente no console de couro. Uma bala o havia atingido profundamente, ou talvez se alojado em seu ombro. Você está sangrando,
disse ela com a voz trêmula. Observação perspicaz, murmurou Silas com os dentes cerrados, os nós dos dedos brancos no volante. Abra o porta-luvas. Tenha um kit de primeiros socorros. Rasgue minha manga e faça pressão sobre o ferimento. Elelanena não hesitou. O instinto de sobrevivência superou seu choque. Ela pegou o kit e rasgou uma gaze grossa. Estendeu a mão com as mãos escorregadias pelo sangue dele e rasgou o tecido destruído da camisa para expor o ferimento. Era feio, um sulco profundo rasgando o músculo do ombro dele. Ela pressionou a gaze com força contra o ferimento. Silas sibilou de dor, com a mandíbula travada. Mas ele não desviou. Pressione com mais força, ordenou ele. Elelanena pressionou com as duas mãos, usando o peso do corpo. Quem eram eles? Perguntou ela, a adrenalina tornando-a ousada. Por que atacaram? Viktor Vulov, respondeu Silas, mantendo os olhos no espelho retrovisor. Um rival que acha que a morte do meu pai enfraqueceu os Romanovs. Ele fez uma escolha errada. E você decidiu me arrastar para isso? Gritou Elelanena, o medo se transformando em raiva furiosa. Eu sou uma garçonete. Eu sirvo bebidas. Eu não levo tiros. Silas fez uma curva fechada, jogando Elelanena contra ele. Ela manteve a pressão sobre o ferimento dele, com o rosto a centímetros do dele. Você deixou de ser garçonete no momento em que dançou comigo, disse Silas, com uma voz assustadoramente calma. Você me forçou a dançar. Silas finalmente olhou para ela, com um olhar sombrio e calculista nos olhos. Ele apertou um botão e o carro desceu para a garagem subterrânea de um prédio alto. Ele estacionou o carro em um canto isolado e desligou o motor. O silêncio na cabine era pesado, quebrado apenas pela respiração ofegante dos dois. Silas virou-se totalmente para ela, ignorando o ferimento sangrando. Ele estendeu a mão boa, o polegar capturando uma mancha de seu próprio sangue na bochecha dela. Você realmente achou que eu escolho garçonetes aleatórias para dançar, senhorita Reis? Elelanena congelou. O ar em seus pulmões desapareceu. Senhorita Reis, ele sabia o sobrenome dela. Ela nunca usava o sobrenome no clube. O quê? Ela sussurrou. Seu pai, Arthur Reis, disse Silas, o nome caindo como uma bomba no carro silencioso. Um contador brilhante, um jogador terrível. Ele desviou 4 milhões de dólares americanos das contas do meu pai antes de convenientemente desaparecer há 3 anos, deixando você e seu irmão doente afogados em dívidas. A mente de Elelanena girou violentamente. O desaparecimento de seu pai, a dívida repentina e esmagadora, os homens de ternos escuros que costumavam vigiar seu apartamento. Ela presumiu que fossem agiotas aleatórios. Ela nunca soube que era a organização criminosa Romanov. Você sabia, ela sussurrou, com uma terrível constatação se instalando. Você sabia quem eu era o tempo todo. Silas se inclinou para mais perto, seus olhos tempestuosos, fixando-se nos dela com uma intensidade possessiva que a fez tremer. Eu sabia exatamente onde você estava há 3 anos, disse Silas suavemente. Eu vi você abandonar a faculdade. Eu vi você aceitar aquele emprego miserável. Eu vi você pagar centavos de uma dívida que você nunca conseguiria saldar em 10 vidas. Por quê? Lágrimas brotaram nos olhos de Elelanena. Se você queria me matar por causa da dívida dele, por que esperar? Mate você. Silas soltou uma risada sombria e cínica. Ele se recostou no encosto de cabeça, fechando os olhos brevemente contra a dor no ombro. Matar você não vai me devolver meu dinheiro. E, francamente, matar você seria um trágico desperdício de potencial. Ele abriu os olhos, olhando para ela com uma certeza absoluta e assustadora. Eu não fiz aquele desafio como uma piada. Elelanena, os Vulovs estão se movendo contra mim. Eu preciso de uma esposa, uma aliança, alguém que pareça inocente para o público, mas que tenha coragem de ficar ao lado de um monstro sem vacilar. Alguém que possa dançar a valsa sem olhar para os pés. Ele se esticou, prendendo a mão manchada de sangue dela na sua. A dívida do seu pai está perdoada. Seu irmão receberá o melhor tratamento médico do mundo. Em troca, você vai vestir um vestido branco e se tornar Elelanena Romanov. Bem-vinda à família. Moya Diana, minha esposa. A luz do sol que entrava pelas janelas do chão ao teto era ofuscante, refletindo nas águas cristalinas do lago Michigan. Ellen acordou com um suspiro agudo, o coração batendo forte enquanto as memórias violentas do Obsidian Lounge a invadiam. Tiros, vidros quebrados, o sangue de Silas em suas mãos, a proposta assustadora. Ela não estava em seu apartamento apertado e com correntes de ar em Pilsen. Ela estava deitada em uma cama king size, envolvida por lençóis de algodão egípcio, dentro de um quarto que custava mais do que todos os seus ganhos ao longo da vida. A arquitetura era moderna,
fria e impecável. Uma propriedade extensa em Lake Forest, Illinois, fortemente fortificada e totalmente isolada. Ellen jogou os cobertores para o lado. Ela estava vestindo uma camisola de seda que certamente não lhe pertencia. O pânico tomou conta dela. Toby, ela sussurrou. Seu irmão de 9 anos estava sozinho em casa com a senhora Higgins, sua vizinha idosa. Ele precisava de seus remédios. Ela correu para a pesada porta de carvalho, abrindo-a com força, apenas para colidir com uma parede de músculos sólidos. Era Dominic Costa. Ele estava parado no corredor, com os braços cruzados sobre o terno feito sob medida. Um hematoma recente manchava seu maxilar, resultado da emboscada da noite anterior. Seus olhos escuros a avaliavam com desprezo indisfarçável. Vai a algum lugar, princesa, Dominic zombou. Preciso ver meu irmão, Helena exigiu, forçando a voz a não tremer. Saia do meu caminho. Você não dá ordens aqui. Sua influência, nada mais. Dominic se inclinou. Sua voz um grunhido baixo. Silas pode ter um uso para você, mas eu sei o que seu pai traidor fez. Se você espirrar errado nesta casa, eu mesmo colocarei uma bala em você e direi ao chefe que você tentou fugir. Chega, Dominic. A voz de Silas ecoou pelo corredor, afiada como um estalo de chicote. Ele saiu por uma porta dupla, vestindo calças cinza-carvão e uma camisa branca impecável, desabotoada no colarinho. Seu braço esquerdo estava em uma tipóia preta, o único indício de que ele havia levado um tiro 12 horas antes. A energia implacável que emanava dele era sufocante. Dominic recuou instantaneamente, abaixando a cabeça. Chefe, espere lá embaixo, ordenou Silas sem olhar para ele. Assim que Dominic se afastou, Silas voltou seus olhos cinzentos tempestuosos para Helena. Ele observou seu rosto pálido e aterrorizado e sua mandíbula desafiadora. Vista-se. Há roupas no armário. Vamos dar uma volta. Não vou a lugar nenhum com você até saber que meu irmão está seguro, disse Helena, com as unhas cravadas nas palmas das mãos. Se você machucar Toby está comendo panquecas na ala VIP pediátrica do Northwestern Memorial Hospital, interrompeu Silas sem hesitar. Ele foi transportado às 3 horas da manhã por uma ambulância particular. O Dr. William Sterling, o mais renomado cardiologista pediátrico do Meio-Oeste, está analisando seus exames neste momento. Ele já colocou seu irmão no topo da lista de transplantes. Helena cambaleou, com os joelhos fraquejando. Dr. Sterling, ela passou meses implorando à secretária dele por uma simples consulta, apenas para ser rejeitada por não ter um seguro de primeira linha. Você realmente conseguiu, ela sussurrou, com um nó complicado de alívio e horror apertando seu peito. Eu te disse, Helena, um Ramanov nunca quebra sua palavra. Silas se aproximou, elevando-se acima dela, sua presença totalmente avassaladora. Comprei a vida do seu irmão. Agora é hora de você merecê-la. Vista-se. 30 minutos depois, Helena estava sentada no banco de trás de um Mercedes Maybach blindado, observando os subúrbios ricos passarem rapidamente. Ela vestia um terno creme feito sob medida que encontrou no armário. Ele lhe caía perfeitamente, o que era uma prova assustadora de quanto tempo Silas a observava. Por que eu? Helena finalmente perguntou, quebrando o silêncio pesado. Você poderia ter subornado o Dr. Sterling e mantido Toby como refém para conseguir o que queria. Por que o casamento? Por que o charade? Silas serviu 2 doses de uísque da garrafa embutida no carro usando sua mão boa. Ele não ofereceu nada a ela. Por que meu sindicato está sangrando? Disse Silas, olhando para o copo. Quando meu pai, Alexei, foi assassinado no mês passado, a família percebeu uma fraqueza. Viktor Vulov quer meu território, mas, mais importante, ele quer o que seu pai roubou. Helena franziu a testa. 4 milhões de dólares. Silas riu. Um som áspero e bem-humorado. 4 milhões de dólares são trocados. Não seu pai, Arthur, era o contador-chefe do meu pai. Ele não apenas desviou dinheiro. Ele roubou um livro razão físico, um livro preto contendo os números das contas, empresas de fachada offshore e material de chantagem sobre metade dos políticos de Chicago. É a chave mestra do Império Ramanov. Helena sentiu o sangue drenar de seu rosto. Meu pai era apenas um contador. Ele era viciado em jogos de azar. Ele não poderia ter feito um roubo como esse. Ele fez. E então ele desapareceu, disse Silas, seu olhar fixando-se no dela, prendendo-a ao assento de couro. Vulov acredita que você sabe onde está. Ele acredita que você tem o livro contábil. É por isso que atacaram o clube ontem à noite. Eles não estavam lá apenas para me matar. Estavam lá para sequestrar você.
As peças do quebra-cabeça se encaixaram violentamente. Os homens vigiando seu apartamento, o emprego repentino e desesperado no Obsidian Lounge. Ela tinha sido a isca. Eu não tenho, disse Elanena com a voz trêmula. Juro por Deus, Silas, não vejo meu pai há 3 anos. Ele nos deixou sem nada. Eu acredito em você, disse Silas suavemente. Mas Vulov não acredita. Se você ficar sozinha, os homens dele vão torturá-la para obter informações que você não possui e então vão massacrar seu irmão para deixar isso claro. Ele se inclinou sobre o console com o rosto a centímetros do dela. Mas se você for Eleanor Romanov, minha esposa, você se tornará intocável. Atacar minha esposa é um ato de guerra total, algo para o qual Folk ainda não está totalmente preparado. Você me dá um motivo para aniquilá-lo publicamente se ele sair da linha. E em troca, você e Toby sobrevivem. Você sorrirá para as câmeras. Você ficará ao meu lado nos jantares do sindicato. Você será a rainha da máfia perfeita e leal. Elanena engoliu em seco, olhando nos olhos do demônio com quem estava prestes a se casar. E se eu encontrar o livro Razão, então Silas murmurou, seu olhar caindo sobre os lábios dela por uma fração de segundo, eu posso até deixar você manter sua alma. O casamento foi organizado em menos de 5 dias. Uma obra-prima de dinheiro, intimidação e poder bruto. Elanena estava diante de um espelho antigo, de corpo inteiro, na suíte nupcial do Palmer House Hilton, olhando para uma estranha. O vestido era uma criação personalizada de Oscar de Arenta, fornecida por uma proprietária de boutique aterrorizada que abriu sua loja à meia-noite para os homens de Silas. Era de mangas compridas, feito de renda francesa transparente e seda pesada, com gola alta, mas completamente sem costas. Era lindo. Era uma armadura sufocante. Pare de tremer, murmurou Anna, a formidável mulher russa que Silas havia designado como sombra pessoal de Elanena. Anna ajustou o véu, suas mãos calejadas movendo-se com surpreendente delicadeza. Se você mostrar medo, as outras esposas vão te devorar viva. Você é uma Romanoff agora. Mantenha o queixo erguido. Elanena respirou fundo, tremendo. Eu sou uma garçonete, Anna. 3 dias atrás, minha maior preocupação era se eu teria dinheiro para comprar óleo para aquecimento. 3 dias atrás, você era uma presa. Anna corrigiu secamente. Hoje você é a companheira do predador. Haja como tal. As portas se abriram e Silas entrou. Anna imediatamente recuou e saiu da sala, deixando-os completamente sozinhos. Silas estava deslumbrante. Ele usava um smoking preto feito sob medida que se encaixava perfeitamente em seus ombros largos, escondendo as bandagens por baixo. Ele parou a alguns metros de distância, seus olhos tempestuosos percorrendo a da delicada renda em seu pescoço até a bainha da cauda de seda. Por um longo e agonizante momento, nenhum dos dois falou. O ar entre eles crepitava com a mesma tensão elétrica e perigosa que haviam compartilhado durante a valsa. Você está linda, Silas começou, sua voz um sussurro rouco. Ele limpou a garganta, apertando a mandíbula. Você está linda. Uma bela mentira. Elanena respondeu amargamente. Silas se aproximou, invadindo seu espaço. Ele estendeu a mão, seus dedos roçando levemente sua bochecha. O toque enviou uma onda de fogo direto pela espinha dela. O mundo funciona com belas mentiras, Elanena. Quando sairmos por aquelas portas, você pertencerá a mim. Entende? Sem hesitação. Se alguém te insultar, você sorri, e eu vou arruiná-los. Se alguém te ameaçar, você fica lá atrás de mim e eu vou matá-los. Somos uma frente unida. Confiança perfeita entre parceiros. Elanena repetiu as palavras dele da boate. Exatamente. Ele ofereceu o braço. Vamos? A cerimônia foi um borrão de flashes de câmeras da imprensa social do lado de fora e dos olhares frios e aterrorizantes da elite criminosa de Chicago do lado de dentro. Elanena proferiu seus votos com uma voz que não parecia ser a sua. Quando Silas deslizou o pesado diamante de 3 quilates sem imperfeições em seu dedo, seu aperto era firme como ferro. Quando o padre lhe disse para beijar a noiva, Silas não hesitou. Ele a puxou para si, deslizando uma mão pela pele nua de suas costas, e a beijou com uma fome feroz e possessiva, que roubou seu fôlego e a deixou tonta. Era para ser uma performance, mas o calor de sua boca parecia assustadoramente real. A recepção foi uma aula magistral de opulência. 500 convidados lotaram o grande salão de baile. Elanena desempenhou seu papel com perfeição. Ela sorriu. Ela acenou com a cabeça para os terríveis capos e chefes do sindicato. Ela dançou a tradicional primeira dança com Silas, movendo-se em perfeita sincronia com o monstro com quem se casara.
Foi durante o brinde com champanhe que a fachada se quebrou. Dominic Costa empurrou a multidão com o rosto pálido. Ele contornou o perímetro de segurança e caminhou diretamente até a mesa principal, inclinando-se para sussurrar no ouvido de Silas. Elelanena observou a expressão de Silas mudar. O chefe carismático e intocável desapareceu. A temperatura na sala pareceu cair 10 graus Celsius. Os olhos de Silas ficaram mortos, inexpressivos e letais. O que foi? Sussurrou Elelanena. Silas levantou-se lentamente. Continue sorrindo, ordenou ele entre dentes. Não se afaste desta mesa. Ele seguiu Dominic em direção às cozinhas de serviço. O coração de Elelanena batia forte. Ela esperou 5 minutos, sua ansiedade aumentando. Ignorando a ordem direta dele, ela juntou a pesada seda de sua saia e saiu da mesa, passando por entre os convidados bêbados e entrando pelas portas giratórias da cozinha. Ela os encontrou em um corredor isolado perto da doca de carga. Silas e Dominic estavam em pé ao lado de uma grande caixa de madeira apoiada sobre uma mesa de preparação de aço inoxidável. 2 guardas de Silas seguravam um mensageiro ensanguentado e apavorado contra a parede. "Silas!" gritou Elelanena, entrando na luz fluorescente forte. Silas se virou rapidamente com fúria nos olhos. "Eu disse para você ficar onde estava." "O que está acontecendo?" perguntou Elelanena, seus olhos se voltando para a caixa. Silas se colocou na frente dela, tentando bloquear sua visão, mas era tarde demais. Elelanena passou por ele, olhando para o que havia dentro. Não era uma bomba, não era uma cabeça decepada. Em uma cama de veludo preto estava um relógio de bolso de prata velho e manchado. O vidro estava rachado. Elelanena sentiu o ar sair de seus pulmões em uma violenta rajada. Seus joelhos cederam e Silas a segurou pela cintura, puxando-a contra seu peito. Ela conhecia aquele relógio. Ela o comprara para ele com seu primeiro salário, quando tinha 16 anos. A gravação na parte de trás dizia: "Para o melhor pai. Com amor, Elelanena e Toby." "Meu pai." Elelanena engasgou, lágrimas escorrendo por suas pestanas, estragando sua maquiagem perfeita. "É dele." Silas enfiou a mão na caixa e tirou um pequeno e pesado pedaço de papel pergaminho que estava debaixo do relógio. Ele o desdobrou, com a mandíbula tão apertada que parecia que ia quebrar. Ele o entregou a Elelanena. A nota estava escrita em uma caligrafia elegante e cursiva. "Um lindo casamento, Silas, mas um noivo nunca deve comemorar sem o sogro. Arthur manda lembranças. Se você o quer de volta vivo e se quer seu precioso livro Razão, traga a noiva aos armazéns do Navy Pier à meia-noite. Venha sozinha." Vivier Victor Vulov não queria apenas o livro Razão. Ele tinha Arthur Hayes e agora queria Elelanena. Elelanena olhou para Silas, seu mundo desmoronando completamente. Seu pai estava vivo. Ele estava vivo e estava nas mãos de um carniceiro. "O que vamos fazer?" ela sussurrou, com a voz embargada. Silas Romanov, o homem mais temido de Chicago, olhou para sua nova esposa. Ele tirou sua Sig Sauer do coldre do smoking, verificando a câmara com um clique metálico repugnante. "Fazemos o que os Romanovs fazem de melhor, Elelanena," disse Silas, sua voz baixando para um sussurro assustador e mortal. "Entramos em guerra." A chuva começou a cair enquanto o Maybach blindado avançava lentamente pela extensão desolada do Navy Pier. Não era a parte turística, cheia de rodas gigantes e algodão doce. Era o cemitério industrial do Pier, um labirinto de contêineres enferrujados, armazéns abandonados e o cheiro sufocante de salmoura e peixe podre. Elelanena havia tirado o delicado véu de renda francesa. Ela usava uma pesada jaqueta tática preta de siluzes sobre seu vestido de noiva. Oscar de la Renta personalizado, a justificação da seda branca pura e do nylon balístico, um reflexo perfeito da noite. Ela havia trocado seus sapatos de salto alto incrustados de diamantes por um par de botas de combate pretas que Dominic havia jogado para ela do porta-malas. Silas carregou um novo carregador em seu rifle, o clique metálico ecoando alto no silêncio tenso do veículo. Ele olhou para Elelanena, com o maxilar cerrado. "Fique atrás de mim", ordenou Silas, sua voz desprovida de sua habitual suavidade arrogante. "Dominic tem atiradores posicionados nos guindastes sul. Se algo der errado, você se joga no chão e rasteja de volta para este carro. Entendeu?" "Ele é meu pai, Silas", disse Elelanena, sua voz estranhamente calma. O pânico do hotel havia evaporado, substituído por um foco frio e cristalino que ela não sabia que possuía. Preciso olhar nos olhos dele. Silas a estudou por um momento pesado. Ele viu a mudança nela. A garçonete assustada havia desaparecido, enterrada sob o peso de sua nova realidade.
Ele deu um único aceno de cabeça. Eles saíram para a chuva gelada. As pesadas portas de aço do armazém 4 estavam entreabertas, derramando uma luz amarelada doentia sobre o asfalto molhado. Silas empurrou a porta com a bota, sua arma levantada. O interior era cavernoso, cheio de pilhas de paletes de madeira. No centro da sala, sob uma única lâmpada halógena, havia uma mesa dobrável. Atrás dela estava Viktor Falov. Ele era um homem enorme, com uma barba prateada espessa e uma cicatriz irregular que cortava sua sobrancelha esquerda. Ao seu lado estavam 6 mercenários fortemente armados. Mas foi o homem sentado confortavelmente em uma cadeira dobrável, ao lado de Falov, que fez Elellanena prender a respiração. Arthur Hayes. Ele não estava machucado. Não estava amarrado. Ele vestia um terno italiano feito sob medida, bebia um copo de uísque e ria de algo que Volkov acabara de dizer. "Ah, o casal feliz!" exclamou Volkov, abrindo os braços em um gesto de boas-vindas simulado. "Pontuais. Eu respeito isso em um homem, Silos. E Elellanena, uma noiva linda. Verdadeiramente." Elellanor ignorou Vulov. Seus olhos estavam fixos no homem por quem ela havia passado 3 anos chorando. O homem que a deixara afogada em dívidas, que deixara Toby morrer de um coração falho. "Pai," Elellanena sussurrou, a palavra com gosto de cinza na boca. Arthur pousou o copo. Ele olhou para a filha, não com o alívio de um refém resgatado, mas com o leve aborrecimento de um empresário interrompido durante uma reunião. "Olá, Elellanena," Arthur disse suavemente, levantando-se e tirando uma partícula de poeira da lapela. "Devo dizer que estou impressionado. Eu sabia que você era engenhosa, mas chamar a atenção do chefe Romanov, isso é subir na vida." A verdade atingiu Elellanena como um golpe físico no estômago. O ar saiu de seus pulmões. Você não é um refém," ela sussurrou. "Um refém?" Arthur riu, balançando a cabeça. "Não seja dramática, querida. Victor e eu somos parceiros. Há 3 anos. Silas colocou-se ligeiramente à frente de Elellanena, protegendo-a com seus ombros largos. "Você traiu meu pai, Arthur. Você roubou o livro Razão e depois correu para o maior rival dele. Você é um homem morto. Fiz um investimento inteligente, Silas." Arthur rebateu, com um sorriso presunçoso nos lábios. "Seu pai era rico de longa data. Ele não tinha visão. Victor me ofereceu o dobro do meu salário e uma porcentagem dos territórios Romanov assim que derrubássemos você. Mas havia um problema." Arthur olhou diretamente para Elellanena, seus olhos totalmente desprovidos de calor paternal. "Não pude levar o livro contábil físico comigo quando fugi. Os homens do seu pai estavam muito próximos. Tive que escondê-lo. Escondi-o no único lugar que sabia que Alex Romanov nunca procuraria." Arthur suspirou profundamente. "Escondi-o dentro do estojo do violão acústico antigo de Toby, aquele que ele nunca mais toca." Elellanena ficou paralisada. "Eu precisava que você o trouxesse para mim, Elellanena," continuou Arthur, saindo de trás da mesa. "Mas você estava sob vigilância constante dos homens de Silos. Eu não conseguia chegar até você. Então você foi e se casou com o rapaz. Foi a oportunidade perfeita. Os homens de Victor enviaram o relógio para o casamento, sabendo que o ego de Silas exigiria um confronto cara a cara para salvar o pai de sua nova noiva." Arthur estendeu a mão. "Me dê o livro Razão, Elellanena. Eu sei que você o encontrou. O estojo da guitarra de Toby foi jogado fora há 2 anos, mas o livro Razão não estava dentro dele. Me dê, e Victor deixará você e seu novo marido saírem daqui. Fique com ele, e Toby não chegará à cirurgia amanhã de manhã." Um silêncio pesado e sufocante tomou conta do armazém. A chuva batia incessantemente contra o telhado de zinco. Silas apertou o rifle com mais força. Ele trouxera um exército, mas se Volov tivesse homens no hospital, eles estariam completamente encurralados. Ele olhou para Elellanena, com um pedido de desculpas profundo e incomum em seus olhos cinza tempestade. Ele falhara em protegê-la, mas Elellanena não estava olhando para Silas. Ela estava olhando para o chão. E então, suavemente no início, ela começou a rir. Era um som frio e sem humor que ecoava nas paredes de concreto úmidas. Silas franziu a testa, abaixando ligeiramente a arma. A expressão presunçosa de Vulov vacilou, sua mão se movendo em direção à pistola no coldre. Elellanena parou de rir e lentamente ergueu a cabeça. A garota aterrorizada e oprimida havia desaparecido completamente. Em seu lugar estava uma mulher com olhos tão implacáveis e calculistas quanto os do chefe da máfia ao seu lado. "Você sempre me subestimou, pai," disse Elellanena, sua voz soando clara e aguda. "Você achava que eu tinha abandonado a faculdade só para ser garçonete e pagar suas contas?
Achava que eu era apenas uma garota ingênua cuidando do Toby? Arthur franziu a testa, um lampejo de incerteza cruzando seu rosto. Elanena, pare de brincar. Me dê o livro. Eu encontrei o livro Razão há 3 anos. Admitiu Elanena, dando um passo lento à frente, saindo de trás da sombra protetora de Silos. Eu o encontrei na noite em que você desapareceu. Mas eu não o escondi. E certamente não o trouxe para cá. Então onde ele está? Exigiu Vulov, seu sotaque forte ficando mais intenso com a raiva. Eu o queimei, disse Elanena secamente. O armazém ficou em silêncio total. O rosto de Arthur ficou sem cor. Você o quê? Sua garota estúpida. Aquele livro valia centenas de milhões de dólares. Era a chave para todo o submundo de Chicago. Eu sei exatamente o que era. Elanena retrucou, seus olhos brilhando com um fogo perigoso. Porque antes de colocá-lo no fogo, eu o li. Eu não abandonei meu curso de contabilidade porque estava indo mal, pai. Abandonei porque meus professores disseram que eu tinha memória fotográfica e uma aptidão incomum para a decodificação forense. Sou 2 vezes melhor contadora do que você jamais foi. Ela bateu na têmpora com um dedo bem cuidado. Todos os números de raízes offshore, todas as empresas de fachada, todos os arquivos de chantagem sobre o vereador e os juízes. Não existe mais nenhum livro físico, Victor. O livro Razão dos Romanov está trancado bem aqui. Eu sou o livro Razão. Os olhos de Volkov se arregalaram ao perceber isso. Silas olhou para sua nova esposa, completamente hipnotizado. A mulher que ele havia forçado a dançar uma valsa acabara de dar checkmate em 2 dos homens mais perigosos da cidade. Se isso for verdade, rosnou Volkov, sacando sua arma e apontando-a diretamente para o peito de Elanena. Então vou simplesmente cortar sua cabeça e tomar os territórios de Silas à força. Atirem nos 2. Eu não faria isso, disse Victor. Elanena calmamente, sem sequer se encolher diante da arma. Porque enquanto eu estava sentada no banco de trás do Maybach de Silas a caminho daqui, usando seu Wi-Fi altamente criptografado conectado por satélite, fiz algumas transações bancárias. Ela enfiou a mão no bolso da jaqueta tática de Silas e tirou seu smartphone. Suas principais contas offshore nas Ilhas Cayman, aquelas que terminam em 4.482 e 9.110, recitou Elanena com perfeição. Você achava que elas estavam seguras porque Arthur as vinculou à rede Romanov Phantom. Mas como eu conheço as chaves mestre de descriptografia, acabei de transferir 75 milhões de dólares americanos de seus ativos líquidos para um fundo cego controlado pelo sindicato Romanov. Folk congelou. Você está mentindo. Como se fosse um sinal, o telefone via satélite de Vulov no bolso do paletó começou a tocar freneticamente. Ele lentamente enfiou a mão no paletó, mantendo a arma apontada para Elanena. Ele atendeu o telefone, pressionando-o contra a orelha. Elanena observou seu rosto passar de vermelho a pálido e em seguida a um tom cinza doentio. Desapareceu? Folk sussurrou ao telefone. Como assim? Desapareceu? Ele largou o telefone. Ele se virou para Arthur, seus olhos brilhando com uma fúria assassina e descontrolada. Você me disse que ela era uma garçonete idiota. Você me disse que ela era uma vantagem. Victor, espere. Ela está blefando, implorou Arthur, recuando, com as mãos levantadas em pânico. Karma é um pai, sussurrou Elanena. Derrubem-nos, rugiu Silas. O inferno se instalou. Silas não mirou nos homens de Volkov. Ele mirou diretamente nos holofotes acima deles. O armazém mergulhou na escuridão total, exceto pelos flashes estroboscópicos dos tiros. O rugido ensurdecedor das armas automáticas encheu o espaço. Elanena se jogou no chão instantaneamente, pressionando-se contra o concreto frio, enquanto as balas rasgavam o ar acima dela. Ela sentiu uma mão pesada agarrar sua jaqueta tática e arrastá-la violentamente para trás de uma pilha de caixotes de aço. Era Silas. Ele cheirava a cordite e chuva. O tiroteio durou menos de 60 segundos. Os atiradores de Dominic fizeram seu trabalho das torres de guindaste, eliminando os mercenários de Volkov pelas janelas altas do armazém, no momento em que as luzes se apagaram. Quando os tiros cessaram, o silêncio era ensurdecedor e absoluto. Silas acendeu uma lanterna tática presa ao cano de seu rifle. O feixe de luz varreu o chão. Os homens de Volkov estavam no chão. O próprio Victor Volkov estava deitado perto da mesa de cartas, totalmente neutralizado, e encolhido no canto, milagrosamente ileso, mas chorando histericamente, estava Arthur Hayes.
Silas manteve seu rifle apontado para o peito de Arthur e olhou para Helena. Você quer que eu o mate? Perguntou ele com voz séria. Não era uma ameaça. Era um presente de casamento. Ele estava dando a ela a escolha final. Helena levantou-se lentamente, sacudindo a poeira de seu vestido Oscar de la Renta arruinado. Ela caminhou até o homem que a abandonara, que estivera disposto a trocar a vida dela e de Toby por um pagamento. Arthur olhou para ela, lágrimas escorrendo pelo rosto. Helena, por favor, eu sou seu pai, sou seu parente. Parentesco não faz de você família, disse Helena, com voz fria, sem qualquer piedade ou hesitação. Sil prometeu proteger meu irmão. Você nos vendeu a um açougueiro. Você não tem mais uma filha, Arthur. E você não tem um filho. Ela virou as costas para ele e olhou para Silas. Deixe-o. Deixe a polícia encontrá-lo amarrado ao corpo de Vulov, com as provas de peculato que acabei de enviar por e-mail para a linha direta do FBI. Ele pertence a uma jaula, não a um caixão. Silas abaixou sua arma. Um sorriso lento e profundamente genuíno se espalhou por seus traços marcantes. Ele pensava que estava se casando com uma atriz pornô para proteger seu império. Ele não tinha percebido que acabara de se casar com uma rainha capaz de governá-lo. Ele caminhou até ela, envolvendo sua cintura com o braço bom e puxando-a contra si. A adrenalina ainda corria em suas veias, elétrica e inebriante. Você transferiu 75 milhões de dólares americanos pelo celular no carro, murmurou Silas, seus lábios roçando a orelha dela. 80 milhões de dólares americanos. Na verdade, corrigiu Helena suavemente, olhando nos olhos tempestuosos dele. Encontrei um fundo mútuo escondido enquanto estacionávamos. Espero que você não se importe. Considero isso meu dote. Silas jogou a cabeça para trás e riu. Um som rico e ecoante que encheu o armazém ensanguentado. Era a mesma risada do Obsidian Lounge, mas desta vez não era um jogo cruel. Era puro e simples admiração. Ele a puxou para um beijo feroz e ofegante ali mesmo, no escuro, em meio às ruínas de seus inimigos. Eleanor Romanov. Silas sussurrou contra os lábios dela, sua voz carregada de uma devoção sombria e permanente. Se você pisar nos meus pés durante uma valsa, talvez eu deixe você fazer isso. Essa reviravolta no romance mafioso deixou você sem palavras? Ellen provou que nunca foi apenas um pornô no jogo perigoso de Silas. Ela era a mente por trás de tudo, escondida à vista de todos. Se você adorou o drama intenso, o karma satisfatório e a química explosiva entre um chefe da máfia implacável e uma garçonete subestimada que o derrotou em seu próprio jogo, clique no botão curtir agora mesmo. Isso realmente ajuda a apoiar nossa narrativa. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos que adoram uma boa reviravolta na trama e uma heroína feroz e brilhante que não faz prisioneiros. Quer mais histórias emocionantes e cheias de suspense sobre romance, vingança e impérios sombrios? Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para nunca perder um novo lançamento. Deixe um comentário abaixo contando o que você achou da vingança definitiva de Helena sobre ela.